Hoje no nosso vídeo a empresa é a Copel, né? Uma das maiores empresas de energia aqui do país, ela que foi privatizada recentemente. Então, no vídeo de hoje, Copel, e a gente vai estar olhando aí, pessoal, o fluxo de caixa da empresa, né? Fluxo de caixa operacional. É aquilo que é o cerne da empresa, né? Se a empresa não tem um volume alto aí de geração de caixa, né? Fluxo de caixa, ela pode ter prejuízo e com o tempo ela quebra, né? Então ela sempre tem que ter aí um fluxo de caixa positivo. Como a gente pode olhar aqui no chat GPT, ele define aqui, ó, fluxo de caixa operacional é a movimentação de recursos financeiros de uma empresa decorrente de suas atividades principais, ou seja, as operações do dia a dia do negócio. Então, voltando aqui para falar da Copel, né? Começando aqui, ela é uma empresa que tem outras empresas dentro do seu portfólio, né? Então, por exemplo, ela tem aqui a Copel Comercialização, né? Mercado Livre, a Copel Distribuição SA, a Copel Geração e Transmissão SA, Copel Serviços, né? SA. Então são subsidiárias aí da Copel e formando em toda a sua estrutura. Então no vídeo de hoje, pessoal, vamos dar uma olhada aqui como foi aí o fluxo de caixa operacional aí da Copel. Antes a gente vai dar uma olhada aqui no Status Invest, ele que traz aqui alguns indicadores que é sempre bom a gente olhar, que é o PL, né? Esse valor que sempre é bom estar sempre abaixo aí de 15, né? E melhor quando ele está abaixo de 10. E o que aqui é o preço, né, sobre o lucro, tá? A relação entre o preço da ação e o lucro que ela gera. E aqui é o PVP, né, preços da ação sobre o valor patrimonial dela, que está 1,4. Esse valor aqui, quando está abaixo de 1, significa que a empresa está descontada. Descontada em termos, né, porque ela tem que ser uma empresa que tem um grande fluxo de caixa, gera lucro, né? Ou seja, fluxo de caixa positivo e lá no final gerando lucro. Sua margem, né? Margem bruta dela que é baixa, né? Mas ela é uma empresa de energia, né? Então é relativo aqui essa margem bruta. E a margem líquida dela aqui que é importante, né? Porque depois que ela subtrai aqui da margem bruta, quanto que ela tem de margem líquida, para a partir daí começar a ter o fluxo de caixa positivo, né? E indicando aí a margem que ela pode trabalhar. O ROI é o retorno que ela dá em relação aí ao que ela investe, né? Então, olhando aqui o quarto trimestre de 2023, nós temos aqui geração de caixa operacional de 1,6 bilhão, quarto trimestre de 2023, né? Por que eu estou pegando isso aqui? Para a gente também olhar o mesmo indicador lá agora do quarto trimestre que ela divulgou aí no último dia 27, né? Ou no dia 27 de fevereiro. Tá? O lucro líquido dela aqui lá no quarto trimestre de 2023 foi de 943, né? No quarto trimestre, e de 2,3 bilhões no ano 2023. Já no quarto trimestre de 2024, nós temos aqui geração de caixa operacional de 1,2 bilhão no quarto trimestre e de 5,2. Então, aqui no quarto trimestre de 2023, né, a geração de caixa aqui foi de 1,6 no quarto trimestre, né? Já agora em 2024, foi o resultado divulgado, ela gerou aqui teve uma geração de caixa operacional de 1,2. Então isso aqui faz referência ao fluxo de caixa dela no quarto trimestre. No ano, ela teve aí uma geração de caixa operacional de 5,2. Ok, então a gente consegue comparar aqui a geração de caixa
do quarto trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2024, teve uma diminuição, né? Que aqui foi 1,2 e aqui no quarto trimestre de 2023 foi de 1,6. Aqui no Status Invest a gente vê que o patrimônio líquido da Copel é de 25 bilhões 636 milhões. Ela tem aqui uma dívida de 17,2 bilhões e uma disponibilidade, né? Aqui é aquele valor que vem do lucro líquido, né? Aquele caixa disponível na última linha do balanço que ela faz e entra aqui como disponibilidade. Dessa disponibilidade, ela paga aqui parte da dívida, se ela pagar a parte da dívida, ela ainda vai ficar devendo aqui 13 bilhões em dívida. Tá? O valor de mercado dela hoje é de 27 bilhões, significa que ela está, o valor da ação dela está acima do valor patrimonial. Então, conforme eu falei, né, o fluxo de caixa operacional ele é composto aqui por receitas de vendas, né, entrada de dinheiro proveniente de venda de produtos ou serviços, pagamentos a fornecedores, né, saída de dinheiros relacionadas à compra de materiais, insumos e outros custos operacionais e despesas operacionais, saída de caixa com salários, aluguel, marketing, serviços de apoio, etc. Impostos e contribuições, pagamentos realizados ao governo relacionados às atividades operacionais. Aqui também no chat GPT a gente consegue compreender que o termo proveniente de operações em descontinuidade, né, que é a geração de caixa proveniente de operações em descontinuidade, faz referência aqui a venda de ativos ou unidade de negócios. Quando uma empresa decide vender uma parte do seu portfólio de operações ou ativos, como uma subsidiária ou uma divisão que já não é parte da sua estratégia principal. Descontinuação de operações, quando uma empresa decide encerrar ou descontinuar uma parte de suas atividades comerciais, seja por mudança de foco estratégico, ineficiência ou questão de rentabilidade. E há reestruturações, né? Quando uma empresa passa por mudanças significativas, como fusões, aquisições ou desinvestimentos, para ajustar sua estrutura e atividades. Agora, olhando o fluxo de caixa das atividades operacionais. O caixa gerado pelas atividades operacionais. Nós tivemos aqui 5 bilhões 360 milhões e 703 mil reais. O fluxo de caixa das atividades de investimento, né? Aqui eu estou olhando em 2023, tá? Então, o fluxo de caixa aqui das atividades de investimento. Então, nós tivemos aqui um valor do total, né? Somando aqui a continuidade e descontinuidade, no total de 3 bilhões 135 milhões e 91 mil reais. Quando subtrai aqui esse caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento, subtraindo aqui do caixa gerado pelas atividades operacionais, ele vai ter aqui um fluxo de caixa disponível de 2 bilhões 225 milhões e 612 mil reais em 2023. Agora a gente olha o fluxo de caixa das atividades operacionais de 2024. Então, esse valor aqui, então, o caixa gerado pelas atividades operacionais da empresa, né, foi de 5 bilhões 202 milhões e 716 mil reais. Já o fluxo de caixa das atividades de investimento, percebe aqui que a empresa teve um gasto maior. Então, aquele
Proveniente de operações em continuidade, teve aqui um investimento de 6 bilhões 348 milhões 127 mil reais. E proveniente de operações em descontinuidade, aí ela entrou no seu fluxo 608 milhões 713 mil reais. Então, estamos subtraindo aqui esses valores, né? Que um é gasto e outro é dinheiro que entrou. O caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento foi de 5, no quarto trimestre de 2024, foi de 5 bilhões 739 milhões e 414 mil reais. E agora que vem a coisa ruim, porque a gente percebe aqui já na linha de baixo, né, fluxo de caixa disponível é um valor negativo. Tá entre parênteses aqui, tudo que aparece entre parênteses aqui no resultado é um valor negativo. Ou é um prejuízo, alguma coisa negativa aí que entrou nos dados. Então a gente pega aqui o caixa gerado pelas atividades operacionais e subtrai aqui, ó, o caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento, ou seja, subtraindo aquilo que ela investiu, ela vai ter um fluxo de caixa aqui disponível negativo de 536 milhões 698 mil reais. Tá? Então, lá em 2023, essa linha aqui estava positiva em 2 bilhões e aqui um valor negativo aqui em 536 milhões. Uma empresa ela precisa sempre do quê? Ter um fluxo de caixa positivo. Vamos dar uma olhada aqui na demonstração do resultado para a gente verificar aqui, ó. Vamos direto aqui em custos e despesas operacionais e aí a gente consegue perceber aqui que a energia elétrica comprada para revenda, ela gastou aqui, ó, 2,6 bilhões de reais. Então a receita operacional dela aqui, líquida, né, foi de 6 bilhões. Ela teve um custo aqui altíssimo, né? Um custo e despesas operacionais muito alto, de 5,1 bilhões. E aí influencia aqui, por exemplo, no resultado de equivalência patrimonial, aqui embaixo, e o lucro antes do resultado de financiamento e tributos. Aqui, ó. E aí ela vai apresentar aqui um resultado financeiro negativo de 376 milhões 777 mil reais. E na linha de baixo aqui a gente consegue ver o lucro líquido do período. Então, ela ainda conseguiu, né, apesar do fluxo dela lá apresentar um saldo negativo, ela ainda, né, na sua receita operacional, esse custo que é muito alto das despesas, ela ainda conseguiu chegar aqui com um lucro líquido, né, do período em 575 milhões 164 mil reais, né? Que para alguns analistas, né, os dados vieram bons, para outros não tão bons assim, né? Aqueles que consideram os dados bons, né? Ele está olhando sobre a perspectiva aqui dos dividendos, né? Porque a empresa começou a aumentar aí o pagamento dos dividendos. Mas as linhas dos resultados demonstram, né, que teve aí um resultado não tão expressivo assim. Então essa notícia aqui mesmo traz, a Copel reportou lucro líquido de 575 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, queda de 39% em comparação lá com o resultado do quarto trimestre de 2023. Com isso, pessoal, o que a gente quer tratar aqui, então, e foi o objetivo aqui desse vídeo, é falar da importância aí do fluxo de caixa operacional de uma empresa, né? Uma empresa que não apresenta um valor robusto aí
nas suas operações, no seu fluxo de caixa, né? Que é aquilo que ela trabalha no dia a dia para produzir lá o seu lucro, né? Ela não vai ser uma boa empresa se ela apresentar aí um fluxo de caixa negativo. Em algum momento ela vai vir a falir, né? E a margem dela, mesmo que não seja negativo, dependendo do fluxo de caixa, a margem dela vai ser muito curta, muito baixa. Então, é importante você, na hora de comprar a empresa que você deseja colocar na carteira, olhar o fluxo de caixa. Verifica, né, se essa empresa gera caixa, tem um fluxo de caixa importante, né, para suas operações que você queira. Então, analisar uma empresa para você colocar na sua carteira, você, além daqueles outros indicadores que a gente olha, é verificar também se é uma empresa que tem condições de se manter aí, né, nas suas operações, e se ela é uma empresa aí que gera um fluxo interessante aí que vai produzir lá na frente um lucro líquido. E ela é uma empresa, né, que veio aí de uma privatização, ela está colocando a casa em ordem e apesar de ter apresentado aí esse fluxo, né, negativo, fluxo de caixa negativo, né, ela ainda se manteve, conseguiu produzir um lucro líquido, né, e até mesmo vai pagar dividendos aí conforme ela colocou lá no seu resultado, né, que agora em abril a Assembleia vai estar deliberando sobre isso, tá? E para finalizar o vídeo aqui, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Copel, né? Então a gente percebe aqui que ela está nessa faixa aqui entre os 10,50 e os R$ 9. Então sobe um pouquinho, depois cai. Agora tenta se recuperar, né? Depois tive essa queda aqui. Agora ela está tentando se recuperar, fez essa alta e está meio que fazendo aqui uma correção. E esperamos aqui que ela venha dar continuidade aqui, quem sabe formando aqui tem um pivô, né, de alta, se valorizando aí durante o ano. Principalmente agora que ela vai estar pagando mais dividendos, é o que o mercado está esperando dela. E aqui a gente finaliza o nosso vídeo, né? Para aqueles que não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, compartilhem aí os nossos vídeos. Obrigado e até o próximo.